Na última segunda-feira, dia 3 de julho, foi o Dia dos Incrédulos, em alusão a São Tomé e em alusão ao que ele disse na ocasião da ressurreição de Jesus, né? Como está em João 20:25. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Sabe, existem muitas pessoas que precisam ver para crer. Tomé aqui não era uma exceção. E entre os discípulos de Jesus também havia algumas dessas pessoas. Tomé acabou levando a fama de incrédulo, mas, de certa forma, todos os outros tinham muito para crescer na fé. Em várias ocasiões, Jesus repreendeu aqueles que de forma relutante não aceitavam, reagiam às propostas divinas. Um exemplo disso aconteceu por ocasião então da sua morte e ressurreição. Apesar de o mestre ter anunciado por 3 anos e meio que ele deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia, os discípulos sofreram grande decepção quando ele de fato morreu e reagiram com ceticismo à ressurreição do Senhor. Veja, por exemplo, o que temos em Mateus 16, versículo 21. Jesus tinha dito o seguinte para Pedro, para os discípulos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus então virou-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, arreda, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então essa relutância esteve sempre presente ao longo desses 3 anos e meio de ministério propriamente dito. Quando Jesus então faleceu, quando ele foi alçado à cruz e levado depois à sepultura, 2 desses seus discípulos caminhavam tristes em direção a Emaús. Por sua vez, havia apóstolos escondidos dentro de uma casa quando foram surpreendidos pela aparição do Mestre. As marcas da crucificação serviram como prova de que era Cristo mesmo e enfrentaram o ceticismo de muita gente, não apenas de Tomé. Mas essas marcas de Cristo são provas do ato altruísta e exemplar de Jesus ao salvar a humanidade. Ele as levará por toda a eternidade como uma lembrança. Essas marcas farão com que todos lembrem-se do sacrifício que ele ofereceu enquanto esteve aqui na terra. Se essas cicatrizes servem para Jesus como um troféu de vitória, imagine só a alegria que vai marcar o seu rosto quando ele vir cada um de nós desfrutando a salvação eterna. Será algo imperdível, algo incomparável. Suas eternas marcas são evidência de um amor descomunal, manifestado pelo céu. No corpo do Senhor está agora registrado seu ato de infinita misericórdia. Para sempre ele terá o nosso nome gravado nas mãos, também no lado dos pés e ali próximo aos calcanhares. A presença dos salvos ao seu lado, a partir do dia da sua volta, mostrará que compensou ter passado por todo esse sofrimento, a fim de salvar o mais humilde pecador. Por isso o profeta Isaías disse que Cristo veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito, como está em Isaías 53, versículo 11. Hoje, eu e você temos a oportunidade de decidirmos acreditar ou duvidar. E você tem vontade de se encontrar com Jesus no céu, contemplar essas marcas que ele carrega, provando o que ele passou, o amor que ele entregou por mim e por você lá na cruz? Interagir pessoalmente com o Salvador será uma das grandes experiências que teremos nesta eternidade. Ver a Cristo face a face, abraçá-lo, compensará todas as lutas, compensará os sofrimentos, as privações que não apenas Cristo passou, mas que nós passamos constantemente nesta vida. Por isso, não desanime, continue seguindo ao lado do bem, decida crer, a nossa recompensa logo virá e essas marcas de amor nós vamos também poder contemplar. Que Deus nos abençoe e que Ele hoje fortaleça a nossa fé. Para mim, Esael Fernando, foi uma alegria, um prazer, um privilégio ter acompanhado você em mais esta manhã de Bom Dia Novo Tempo, na sua 99,9. A gente se reencontra a partir das 8 nesta próxima quinta-feira. Grande abraço, fique na paz e até lá.